Bem do dia, espero que esteja tudo maravilhoso com você. Hoje eu quero falar com você sobre liberdade. Vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Eu quero falar hoje com você sobre liberdade. Nós somos livres. Isso até virou um pretexto, né? Quase todas as pessoas falam quando erram, quando cometem alguma coisa. Não, mas nós temos o livre-arbítrio, nós erramos, nós somos humanos, nós erramos. Nós temos o livre-arbítrio, a gente pode acertar ou errar, isso é natural. Eu erro, eu acerto. Só que muitas vezes vira uma justificativa erroneamente. Pensa comigo, eu quero colocar uma pulguinha atrás da tua orelha e você raciocinar comigo. Nós fomos criados livres. Deus nos criou livres, com o livre-arbítrio. Vamos lá para Gênesis, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, Deus falou, olha, vocês podem se utilizar de tudo que tiver aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram livres para fazer tudo o que queriam fazer, só não podiam se utilizar do fruto da árvore do bem e do mal. Mas por quê? Pensa comigo. O homem só conhecia o bem. O homem tinha dons preternaturais. O homem era puro, era santo. E eu falo homem e mulher, tá, gente? A humanidade. O ser humano, desculpa, nem a humanidade, o ser humano era puro, era santo. Deus não queria que o homem e a mulher se contaminassem com o mal. Aquele que é santo, quando ele se contamina com o mal, deixa de ser santo. A liberdade do homem não é e nunca foi para fazer o bem ou o mal. O livre-arbítrio do homem nunca foi para fazer o bem ou o mal. O homem é livre para escolher pelo bem. Entenda isso. O homem é livre para escolher o bem. O mal é uma opção que o homem tem. Só que o próprio Senhor Criador falou, mas se optarem por aquele ali, pelo conhecimento do bem e do mal, morrereis. Pensa comigo. A liberdade é a capacidade de afirmar e amar o bem, que é o objeto da vontade livre, objeto da liberdade. Vou repetir. A liberdade é a capacidade de afirmar e amar o bem. E isso é liberdade. Deus quis a liberdade para a raça humana para procurarmos espontaneamente Ele, o Criador, livremente e plenamente. Só raciocina comigo. Se eu fosse livre para fazer o bem e o mal, quando eu fizesse o bem, ninguém ia poder falar nada, porque eu sou livre para fazer. Se eu fizer o mal, também ninguém pode falar nada. Eu sou livre para fazer. Nem Deus, se Deus tivesse dado a liberdade para a raça humana, para fazer o bem ou o mal, Ele não poderia castigar quando eu fizesse o mal. Há uma pena a cumprir. Porque eu não sou livre para fazer. Eu tenho opção, mas eu não sou livre. É a mesma coisa da lei humana. A lei humana repete a lei de Deus. Se eu matar alguém, se eu ferir alguém, se eu machucar alguém, se eu danificar o bem de alguém, pela lei eu sou julgado.
Então eu não sou livre para fazer aquilo. Não, eu tenho a opção de fazer aquilo, mas essa opção me leva a um julgamento. Essa opção me leva a uma pena, a um castigo. A liberdade, volto a afirmar, é a capacidade de afirmar e amar o bem. Nós temos a liberdade de amar e afirmar o bem, sermos o bem do dia para todos. Essa é a nossa liberdade. Ah, Pena, mas eu sou só livre para fazer o bem, então eu não sou livre? Sim, você é livre para escolher Deus ou não, para fazer o bem ou não. Só que não fazer o bem não significa que você vai fazer o mal. Tudo bem. Continua, como diz a palavra lá em Apocalipse, porque aquele que está em cima do muro, Deus pode rejeitar. Até como fala na palavra, Deus pode vomitar. Mas optar pelo mal não é uma liberdade. Senão não teria paga, não teria pena, não teria culpa. Sabe, não é uma coação que Deus faz. Não é uma coação, é uma opção. Você tem a opção, mas a sua liberdade é para estar com Deus. Livre para fazer o bem. Lá em Gálatas 5, diz claramente isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, eu vou afirmar aquilo, só vou trocar as palavras daquilo que eu falei antes. O significado de liberdade é para a capacidade de afirmar e amar o bem que Cristo nos libertou. Cristo nos justificou para podermos amar, fazer a caridade e fazer o bem. Para sermos o bem de cada dia, de cada pessoa que passar por nós. Sermos o bem do dia. Pensa nisso. Você é livre para amar. Amar. E mais uma vez eu quero te dizer, tudo passa, só Deus não passa. Tudo perece, mas Deus permanece. Queira Deus. Fica com Deus. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.